Na sua gestão, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército continuava a produção de cloroquina? Vou ser honesto com o senhor, eu não participei disso. Eu não sabia, não, se aconteceu alguma coisa, foi fora do meu conhecimento. O senhor não sabia da produção pelo Exército? Não, nesse momento não. Nem teve conhecimento nem informação do ritmo em que a produção ocorria? Não. E quem teria determinado a produção? Também não. Porque ali eu tinha uma posição muito clara em relação, não só à cloroquina, mas em relação a qualquer medicamento. Quer dizer, é o que eu sempre falo, eu não sou a favor ou contra um medicamento. Então, Vossa Senhoria foi consultado sobre isso? Não, sobre isso não. Em nenhum momento por ninguém do governo? Não. Tá bom. Havia algum planejamento para distribuição de cloroquina para estados e municípios? Que passasse pela minha orientação, não. Não passava pela orientação do Ministério? Não. Ou passava do Ministério e não pela orientação de Vossa Senhoria? Não. Do que eu vivi naquele período, a gente nem falava em cloroquina. Mas não ouvia falar? Não, eu não falava, porque na verdade... de setores do governo? Na verdade, o que acontece? O dia a dia era um dia a dia extremamente intenso, porque era um momento muito difícil, né? Faltavam respiradores, faltava EPI, as mortes aumentando, os casos aumentando, e foi um assunto que não chegou a mim em relação à produção de cloroquina. O senhor afirmou que não houve, na resposta ao relator, não houve em nenhum momento, não se sentiu pressionado pelo presidente. O senhor, em nenhum momento, o que levou o senhor a achar que em nenhum momento ocorreu nenhum tipo de pressão do presidente da República, em nenhuma circunstância durante a sua passagem pelo Ministério? Vou ser honesto com o senhor, eu ia fazer o que eu tinha que fazer. Fizesse ele o que fizesse. A minha única questão é se eu devia continuar ou não, se eu ia ter autonomia ou não. Então não ia ter coisa que ele fizesse que me pressionasse, entendeu? É simples assim. Então, eu tinha que seguir o que eu achava que era correto. Perfeito. E aí eu passei aquele período... E qual a influência disso no seu pedido de demissão? Foi justamente eu não ter tido a autonomia de ter tido um desejo dele de estender o uso da cloroquina. Então essa foi, se existiu alguma tentativa de interferência, pode ter sido essa. Mas fora isso, eu segui o que eu fazia, que eu tinha que fazer, independente. Só para colaborar com a pergunta do senador Randolfo, em que momento o senhor percebeu, teve a certeza de que não tinha mais autonomia para continuar no cargo? Essa é a pergunta bem objetiva do senhor? Exatamente. Isso o relator perfeitamente completou. Naquela semana teve uma fala do presidente ali na saída do Alvorada, onde ele fala que o ministro tem que estar afinado, e cito o meu nome especificamente. Na véspera, pelo que eu vi, tem uma reunião, acho que com empresários, onde ele fala que o medicamento vai ser expandido. À noite tem uma live, onde ele coloca que espera que no dia seguinte vá acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso, e aí no dia seguinte eu peço a minha exoneração. Muitíssimo obrigado, muito importante essa informação do senhor. O gesto de Vossa Excelência em tentar atender o apelo da bancada feminina não encontra respaldo no regimento interno. Muito bem, a gente não tem quando há um ambiente de convergência, a gente só quer falar, senão quando há um ambiente de convergência, de entendimento, esse caminho é o caminho do bom senso, é o caminho da razoabilidade. Quando não há, é a regra regimental que manda, é ela que determina. Todo o Senado Federal tem absoluto respeito pela bancada feminina e por sua representação nessa casa. Agora, foi feito o gesto, votado por todos nós, em relação à liderança feminina. Agora, quando da ocupação de assento numa comissão parlamentar de inquérito, senhor presidente, isso tem peso não só na questão da votação, na deliberação dos requerimentos aqui. Isso tem peso em relação à narrativa que está sendo feita no âmbito desta comissão e para a sociedade.
O que se busca aqui, parece-me, é que é engrossar o coro daqueles que querem dar peia no presidente Bolsonaro. Com todo o respeito. Pelo amor Então, de Deus, senador Marcos. Não dá para entrar... Peraí. Peço a Vossa Excelência... Peço a Vossa Excelência... A nossa bancada é plural. Peço a Vossa Excelência... A Soraya aqui, PSL, presidente. Peço a Vossa Excelência que a impõe a regra regimental. Que desequilíbrio. Quando no momento... Desequilíbrio. Isso não é verdade. É só pegar... Isso não é verdade. Se não é verdade, é só ouvirem. Estão colocando uma cortina de fumaça. Senhor presidente, com as Senhor mulheres... presidente, Não é verdade, senhor presidente, Marcos Duval. se a bancada feminina Você quer não seja assento coerente nessa com sua comissão própria história. para Não agir crie fatos como inverídicos, titulares por da favor. comissão, pegue o bloco e forme um partido político e terão assento nessa comissão como membros titulares. Ao contrário disso, Senador Marco Rogério, Pode falar. eu entrei do mesmo jeito que o podem senhor. falar. Eu entrei nessa Senadores. casa do mesmo jeito que o senhor, senador. Senadores e Votos senadoras, legítimos, voto da população. Eu entrei Não nessa se- casa como o senhor. não se trata de Ok? questão A gente sexista. resolve Aqui as prerrogativas são asseguradas pelo regimento interno. Senhor Então esse presidente, discurso de sexismo, com todo respeito, entramos todos é- pela mesma porta. Entramos todos pela mesma porta. reunião Eleitos não dá do mesmo certo. jeito, legitimamente, senhor presidente. Presidente Omar. Presidente Omar. Eu posso até, se for o caso... Está suspenso. Está suspensa a reunião. Deixa aí, pode discutir aí. Aí sim, presidente. Pode brigar, Aí fazer o que sim, quiser presidente. aí. Os Peraí. parlamentares aqui do governo Aí, tentam. bicho, pô, participando de palhaçada. Estou com você. Pode brigar aí à vontade. Mas só para confirmar uma informação, doutor Tachi, o senhor havia dito aqui que não participou de nenhuma reunião com o presidente da República sobre o uso da hidroxicloroquina, correto? Não, em reuniões com ele, eu falei sobre o remédio. Eu tinha minha posição clara que eu não ampliaria o uso. Mas teve ou não teve reunião sobre o assunto? Teve reunião que esse assunto foi falado. Se o senhor considera isso uma reunião sobre o assunto, a resposta é sim, tive. Tá? Só para deixar claro alguns conceitos, né, você pode estar com a pessoa e ela fazer um comentário. Então, se um comentário significa ser uma reunião, a resposta é sim. Tá? Só para a gente Teve uma deixar reunião isso com a bem pauta claro. específica sobre esse tema? Sobre a situação específica, não. Não. E a reunião do dia 23 de abril de 2020, que consta em sua agenda, às 10 horas, que tem a seguinte pauta: reunião com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, local, Palácio Planalto, gabinete do presidente da República, terceiro andar, apresentação de estudos sobre o uso da cloroquina no combate à Covid-19. Participantes: Denisa Viana, secretária de Ciência e Tecnologia, ministro Walter Braga Neto, ministro Luiz Eduardo Ramos, deputado Vitor Hugo, deputado Irã Gonçalves, deputado doutor Luiz Antônio Teixeira e Mauro Luiz de Brito Ribeiro, do CFM. Essa reunião foi a reunião onde o CFM leva para o presidente o documento onde ele amplia a autorização de uso da cloroquina. Então, ocorreu essa reunião. Correu. Essa reunião era com essa pauta. Essa pauta. O CFM fez isso nessa... Fez. Então, Ocorreu. desculpa. A reunião do CFM, Então, sim. ocorreu. Houve, sim. Então, pode Perfeito. colocar que sim. Perfeito. Muda o que eu falei. Houve. Perfeito. Muito obrigado, doutor Só Tachi. para esclarecer, não, desculpa estar interrompendo, presidente, só para esclarecer. O ministro Tachi fala que não houve reunião técnica para discutir o uso da cloroquina. Houve uma reunião do CFM, onde foi discutido esse assunto, que era a ampliação do uso da cloroquina. Não houve uma discussão técnica com estudos, com impactos e tal, sobre os efeitos da cloroquina ou não os efeitos da cloroquina, até porque o ministro revelou que, à época, tinha muita dúvida, porque não se tinha nenhum estudo conclusivo sobre o uso da cloroquina. É só para poder Senador, colocar no horizonte só um temporal. comentário. Não foi uma reunião para discutir, foi para o CFM apresentar o documento ao presidente. Em relação à reunião do dia 23, foi uma reunião onde o presidente do CFM, essencialmente, ele apresenta um documento onde o CFM valida o uso de cloroquina
em pacientes com doença leve a moderada, desde que sob, de acordo com critério médico. Essencialmente foi isso. E a consequência da reunião? A consequência da reunião foi esse documento do CFM, ele se torna público e isso passa a ser uma posição do CFM. Eu vi há pouco o senador Girão falando que a hidroxicloroquina é antiviral, nunca foi antiviral, é um protozoário, não é malária, não é o plasmodium. Eu fico olhando assim, os caras não se formaram em medicina, não ficaram no banco, não fizeram residência, não estudaram nem química, nem nada disso, e receita assim, na maior, não pode tomar, porque não tem nenhum problema. Diz que não tem efeito colateral nenhum. A hidroxicloroquina tem efeito colateral no coração. A ivermectina é neurotóxica. Se tomar uma droga, tomar a ivermectina com uma quantidade maior do que está prescrito, ela é neurotóxica. Dá problema no fígado. Como é que se receita desse jeito? Então, o que eu defendo é que cada um tem o seu espaço. Por exemplo, o presidente da República, se ele falar sobre o Exército, eu vou respeitar. Ele entende do Exército. Mas se ele falar de medicina, pelo amor de Deus. Alguém está interessado politicamente, estão assassinando a reputação de seus colegas médicos que adotam postura. Dr. Paulo Zanotto, cientista de São Paulo, já tem 3 processos na USP porque ele ousou dizer o que está fazendo. A doutora Raíssa saiu do hospital lá de Porto Seguro, o Estado tirou ela do hospital, porque adotou esse procedimento, resolveu assumir. Eu tenho aqui 14 mil médicos, 15 mil médicos, e quantos médicos adotam esse procedimento e têm medo? Tem hospitais do Brasil que se o doutor quiser receitar, ele não pode, é proibido receitar. Como? Por que não? Se ele está vendo resultados, estou lhe mostrando resultados, países e municípios. Estou juntando aqui, senador Marcos, mais de 50 municípios brasileiros que adotam esse procedimento e têm resultados positivos em cima do que aconteceu. Veja, Rancho Queimado, volto a falar, falei ontem e repito aqui. O médico atendeu 1.819 pacientes, 1.819, 419 com Covid. 2 óbitos. Sabe quanto é que ele gastou, doutor? 49 mil reais a prefeitura do Rancho Queimado gastou. Então não tem segurança? Como não tem segurança? Um médico reunia prefeitos, vereadores, as lideranças da comunidade e dessa forma eles aplicaram o tratamento. 2 óbitos com pessoas de 84 anos, 84, e das causas mortes dessas pessoas. Tratamento precoce e vacina. Isso é que eu estou preconizando. Vamos trabalhar esse tratamento coquetel, como o caso que o Amapá identificou, um coquetel de produtos, vitaminas e produtos, N produtos, de acordo com o caso, e quando trata no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, tem sucesso. Agora, pegar um paciente com 10 dias, está morto. Por isso, quero dizer, tem doses, que o meu trabalho, vacina e também trabalhos precoces e com a medicina mostrar, enquanto não tiver outras evidências. Obrigado. O senhor está prescrevendo o tratamento precoce? Eu fiz. Recomendando? Não, eu fiz, estou comentando que outros médicos, cientistas, não é da minha cabeça, senador Renato. Presidente. Não é da minha cabeça. E gostaria que esses médicos, eu já pedi que eles viessem aqui, vão falar, são eles que vão falar. O que eu falo é porque o outro médico falando. Sim. Eu respeito a opinião de todos. E eu cursei engenharia civil por alguns anos e me formei em engenharia civil. Agora, o que não dá, senador Luiz Carlos Reis, é pessoas que nunca passaram na porta de uma faculdade de medicina querer saber mais do que um médico.